Olá, para você que nos acompanha pelo Leia Já. Nós damos continuidade à série de sabatinas com os candidatos de Olinda, Recife e Paulista. E hoje recebemos aqui no estúdio do Leia Já a candidata a prefeita do Recife, Dani Portela. Ela que é do PSOL, que é deputada estadual, advogada e vem debater conosco a cidade do Recife. Dani, obrigada pela sua participação e pela sua disponibilidade de vir debater a capital pernambucana. Eu agradeço o convite da Leia Já, e é uma oportunidade maravilhosa de estar debatendo as políticas públicas para reduzir as desigualdades na cidade do Recife. A gente tem perguntado a todos os candidatos, né, sendo eleito, qual será a sua prioridade, qual será a primeira coisa que Dani Portela fará à frente da Prefeitura do Recife? Olhando o seu plano de governo, eu vi que você mais de 60 vezes fala da questão da mulher, fala de coisas, de políticas públicas que envolvam a mulher pernambucana, a mulher recifense, desculpa. E aí, esse será o seu principal foco ou não? Olha, o guarda-chuva que abraça todas as propostas do nosso plano de governo é a redução de desigualdades. As estatísticas apontam que Recife é a segunda capital mais desigual do país. E essa desigualdade ela é de classe social, de gênero e de raça. Então, reduzir as desigualdades, ela perpassa em atravessar em áreas estruturais e estruturantes da cidade do Recife. Como uma primeira ação, mulheres serão prioridade na nossa gestão, população negra, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIAPN+, justamente esses grupos que foram, maiorias que foram minorizadas e retiradas de várias políticas. Se você me pergunta qual seria a primeira ação para reduzir a desigualdade, é pensar naquelas pessoas que estão em pobreza extrema, em miséria extrema, em alta vulnerabilidade social, que é a população em situação de rua. Acho que ampliou, né, no Recife, ampliou desde a pandemia, né? Então, a pandemia, imagine na pandemia, muita gente dizia, né, é uma pandemia, é um vírus, está todo mundo no mesmo barco do Covid-19, e eu sempre dizia, não, está todo mundo no mesmo mar. O mar é a pandemia, mas atravessando em barcos muito distintos. Então, a pandemia, ela não inaugurou as desigualdades, mas ela aprofundou esse abismo que existe. Então, quando a principal recomendação era fique em casa e o número de pessoas sem casa aumenta, de pessoas em situação de rua, lave as mãos. E você tem uma realidade hoje de inúmeras comunidades no Recife que a água não chega nessas torneiras cotidianamente, revela as desigualdades. Assista a aula remotamente. E você tem a falta de inclusão digital em quase a metade dos lares da cidade do Recife, ou um aparelho celular para uma família inteira que não comporta aquele aplicativo. Então, foram tantas desigualdades reveladas na pandemia, que aí você diz, uma ação principal é olhar para a população em situação de rua, que aumentou, mas segundo os dados que foram levantados, os dados que a própria prefeitura apontam, é uma população em torno de 1.800 pessoas, né, hoje. Não só no centro, mas espalhados pelo bairro inteiro. Não dá mais para a gente assumir uma prefeitura, passar por essas pessoas e deixá-las invisíveis. Eu não estou falando de 18 mil pessoas, estou falando em cerca de 1.800 pessoas. Acho que a primeira ação já se tem mapeado essa população. É o que se pode fazer para além dos centros pobres, que são importantes, precisam ser ampliados, para além de oferecer um lugar para tomar um banho, dormir e se alimentar. Então, é olhar para a política de saúde para essas pessoas, olhar para a questão da política de assistência. Depois você vê educação, formação, geração de emprego. Um dos programas da gente é criar uma renda básica na cidade do Recife para as pessoas que estão em vulnerabilidade extrema, até que elas possam sair desse estado de vulnerabilidade social. Quando você fala em vulnerabilidade social e pessoas em situação de rua, uma situação gritante e que na pandemia foi ampliada, mas vai até os dias de hoje, é a situação do centro, né? Do centro do Recife,
o Leia Jaqui funcionava no centro do Recife, a gente via a população de rua qual era e viu como ampliou, né, com a pandemia, e que após a pandemia essa população de rua continuou ampla, né? A gente tem no centro a questão do comércio, a gente tem no centro a questão de habitação, né? São várias problemáticas do centro do Recife. Você, esses dias, apresentou um projeto que é para o Recife, né? Se diz hoje que a prefeitura já trabalha com um projeto, né? Mas a gente vê um Recife bem problemático, né, Dani? E olha, justamente o centro da cidade do Recife é um cenário meio que de guerra e de abandono, né? Eu sou professora de história. Então, como historiadora, você vê como a cidade do Recife é uma cidade belíssima, tem uma história tão rica, não só para aqui, mas para o país inteiro. E você andar pelo centro da cidade e ver um verdadeiro caos e um verdadeiro abandono. E aí a gente lembra, lá nos anos 2000, todo mundo acompanhou aquele processo de revitalizações dos centros históricos de várias cidades históricas no país. Só que era um modelo que a gente chamava de um modelo meio higienista de revitalização, que levava a um processo de gentrificação, ou seja, né, eu restauro o prédio, eu invisto milhões e milhões no restauro do prédio para funcionar em bares, restaurantes, mas eu não... E em algumas ruas, sem restaurar para trás, mas eu não invisto na vida retornar para aquele centro. E esse modelo de revitalização, ele se mostrou insuficiente, tanto é que na maioria das cidades onde aconteceu, essa vida não continuou pujando ali naqueles locais, né? Então, a política que a gente quer trazer para o centro da cidade, para revitalizar de fato, é investimento social. Então, nós temos um programa que a gente tem chamado de Bom de Teto. O que é que a gente leva em consideração? Uma ONG chamada FASE, junto com a ONG Habitat, fez um levantamento que apontam que na cidade do Recife tem cerca de 43 mil imóveis abandonados. Esse dado ainda é de 2019, então esse número é maior. É o último dado, é o mais atualizado, cerca de 43 mil imóveis abandonados. E o que é que a gente pode dizer? Que tem muita casa sem gente e muita gente sem casa. Como resolver essa questão? Olhando para a questão do centro da cidade. O nosso programa Bom de Teto, ele se compromete a entregar moradias populares. Claro que quando a gente fala é possível, sim, em uma gestão, reformar e recuperar cerca de 5 mil imóveis abandonados no centro para moradia popular e outras funções. Claro que eu não estou falando dos imóveis tombados, tá? Porque um imóvel que é tombado, só para restaurá-lo o custo é muito alto. Eu estou falando do centro expandido, que é o centro que vai desde a parte histórica do Marco Zero do Recife Antigo até as proximidades do Derby. Tudo aquilo é centro expandido por toda a Conta da Boa Vista. Então, tem vários imóveis que são plenamente adaptados para virarem moradia popular. Inclusive, os que não estão adaptados para ser moradia arquitetonicamente podem servir de aceleradores para o comércio, funcionar como escritórios para pessoas recém-formadas, startups, locais de funcionar empresas para microempreendedores individuais e pequenas empresas. Então, como a gente pode, com aluguel social, para que essas pessoas se coloquem no mercado de trabalho? Então, a gente só vai trazer vida para o centro da cidade se as pessoas voltarem a viver, comercializar no centro dessa cidade. Agora, o que eu queria chamar a atenção para essa política. A maioria desses imóveis abandonados, uma boa parte deles, elas devem à prefeitura um valor maior do que o valor de avaliação daquele imóvel, do que o próprio valor venal. Então, em dívidas com tributos, IPTU, dentre outras taxas. E aí, a própria Constituição prevê que a propriedade privada ela tem que cumprir uma função, a função social da propriedade. E em caso de não estar cumprindo, porque o imóvel abandonado ele torna a área insegura, mais perigosa, ele atrai várias coisas que são ruins para a cidade do Recife, pode cumprir a função social e ser desapropriado, certo? Então, o que a gente está defendendo é que no Bom de Teto, essas pessoas que devem tributos nesses imóveis abandonados, elas sejam chamadas
para fazer um acordo ou pagar. A gente não está prometendo isentar e perdoar. Era isso que eu ia perguntar. É fazer um acordo para pagar quem quiser pagar. E quem não quiser pagar ou não puder pagar, a prefeitura pode sim desapropriar para cumprir a função social. E uma grande questão que muita gente pergunta, porque eu me lembro que o prefeito João Campos ele foi perguntado sobre isso e ele disse, não, mas a propriedade é privada. Mas da mesma maneira, a propriedade é privada só de quem tem muito dinheiro ou tem prédios inteiros, mas por que a propriedade não é privada nas pessoas que estão sendo removidas dos seus territórios para a construção de obras? A exemplo das 300 famílias que foram removidas para a construção de uma ponte. Então, a senhora acha que são escolhas que são feitas e que a senhora não concorda que priorizam alguns grupos e não priorizam as pessoas da cidade que mais precisam disso. Porque quando a gente diz Recife é uma cidade muito desigual, a desigualdade é fruto de escolhas. E essas desigualdades se aprofundaram nas últimas gestões. Então, que fizeram essas escolhas, como, por exemplo, gastos com publicidade e propaganda. Então, todo mundo fala que Recife é uma cidade que gasta muito com publicidade e propaganda. São mais de 70 milhões por ano. Aí diz, Dani, toda propaganda é ruim? É óbvio que não. Inúmeras propagandas são excelentes, necessárias e educativas para chamar para campanha de vacinação, vaga na creche, qualquer propaganda educativa, mas a maior parte desse recurso não é gasto com essa propaganda. É gasto mais de 40 milhões com propaganda institucional para promover as ações do prefeito e da prefeitura ou a figura do próprio prefeito. 40 milhões por ano. Se reduzisse em 4 anos, o cálculo da Caixa Econômica daria para entregar 2.500 unidades de casas populares. São escolhas. Então, quando eu escolho gastar mais com propaganda do que com moradia, isso aumenta o abismo e a desigualdade na nossa cidade. E quando eu escolho que para passar uma ponte, para passar mais carros, numa cidade que já tem o segundo pior trânsito do país, e saiu recentemente agora, que é o primeiro do país em engarrafamento. A gente passou São Paulo e eu quero mais carros, mais carros, mais carros. E para construir essa ponte, eu tiro 300 famílias, com indenizações irrisórias que variaram entre 20 e 10 mil reais. Teve uma família que recebeu R$ 1.400. Para sair do território. Não dá nem uma parcela, né? Não paga nem 1 metro quadrado naquela área. A gente está falando da Ponte do Monteiro, que fica ali em Monteiro, vizinho à Casa Forte, num dos metros quadrados mais caros do Recife, um dos mais caros do país. E tem pessoas que moravam lá há quase 60 anos. Então, que foram retirados do território para passar uma obra. Então, isso são escolhas. No nosso governo, a gente promete fazer melhores escolhas. A senhora falava desde a época antes da campanha, do Recife Real, do Recife Sem Filtro. E isso foi adotado, inclusive, por um dos seus adversários, o candidato Daniel Coelho, que vem apresentando fortemente esse Recife Real e esse Recife Sem Filtro. E vocês formam 2 candidaturas bem distintas, de lugares opostos, não só agora no palanque, como nas suas atuações políticas, né? Então, o Recife Real e o Recife Sem Filtro, que Daniel Coelho fala, né? O candidato da governadora Raquel Lira fala, é o mesmo Recife Sem Filtro que a candidata Dani identifica? Olha, com certeza não, né? Desculpa, eu sou uma pessoa muito transparente. Eu ri quando você falou, porque a gente tem se surpreendido bastante. E campanha é isso, né? Política é muito isso. Com vários posicionamentos nossos, a forma que a gente tem colocado as coisas, estarem sendo copiadas por outros candidatos. E é isso. O que a gente pensa que é bom é para ser copiado. Mas a gente já vinha debatendo o Recife Sem Filtro. Foi o nosso slogan de pré-campanha. Sim. A gente chamou as pessoas nas plenárias. Nós construímos 18 plenárias. Foram encontros em todos os territórios, com várias temáticas. Mais de 1.500 pessoas construíram o nosso plano de governo. E a gente ali falava desse Recife Sem Filtro,
do Recife Real, fazendo analogia ao uso excessivo das redes sociais pelo prefeito João Campos para mostrar aquilo que ele queria na cidade. Por exemplo, quando foi inaugurar a Ponte Monteiro agora, o prefeito ele já não podia inaugurar, porque não podia aparecer em inaugurações, porque era candidato à reeleição, mas ele foi na madrugada gravar, e a gente dizia, mas os moradores que foram retirados não apareceram ali no Instagram do prefeito, né? E o Recife Sem Filtro que a gente fala é essa chamada para pensar numa gestão que já teve no centro do Recife. Eu tomo como referência, para mim, uma das melhores gestões dos últimos anos foi a gestão do prefeito João Paulo, do Partido dos Trabalhadores, o ex-prefeito dessa cidade, porque João Paulo ele parte de dois grandes princípios que, para mim, é muito relevante. Primeiro, o orçamento participativo. Isso é uma medida de fortalecimento democrático, de participação popular e para além dos conselhos consultivos. Que a senhora tem dito, inclusive, que vai retomar isso. Né? A gente brinca, né? Não vou trazer o amor de ninguém de volta, mas vou trazer de volta o orçamento participativo, ampliando, inclusive, o quantitativo de recurso que cada comunidade vai poder indicar quais as prioridades a partir da realidade daquele local. E lembra que um grande slogan da campanha de João Paulo, ele dizia, e eu lembro que esse slogan fez muito sentido na época para mim, que era a grande obra é cuidar das pessoas, né? É pensar em investimentos para a cidade, que são investimentos econômicos, mas que eles não podem vir apartado do investimento no social. Senão você vai ter uma cidade com um abismo, como dizia Chico Sainz, né? O de cima vai sempre ser mais subir e o de baixo vai sempre descer. Então, quando o Daniel ele fala no Recife Sem Filtro, eu desafio, inclusive, a um candidato de um campo oposto meu, a um candidato do campo da direita, da base da governadora Raquel Lira, que tem dois candidatos nessa eleição, né? Um diretamente ligado a ela, o outro que saiu diretamente do gabinete da vice-governadora Priscila, que é o Técio. Então, tem dois candidatos do Palácio aí, mas que, se você olha para o modelo da gestão do PSB, para o que Daniel defende, não tem muita diferença em relação ao modelo de gestão. Então, são grupos que até bem pouco tempo atrás estavam juntos. Porque quando houve a ruptura da própria governadora do estado com o grupo do PSB, não foi uma ruptura programática, ideológica, foi uma ruptura por razões, inclusive, pessoais, porque não foi indicada, à época, para ser a candidata a prefeita de Caruaru lá atrás. Tanto é que o pai da governadora foi vice-governador junto com o Eduardo. Então, em algum momento, eles estiveram muito próximos. E o modelo que Daniel defende não é muito diferente do modelo que está posto, como, por exemplo, ambos defendem o fortalecimento das privatizações, das parcerias público-privadas em todas as áreas. Era só na saúde com as OS, ampliou para a gestão das creches, agora é em parques e praças públicas. O modelo é o mesmo. E este modelo aprofunda desigualdades. Então, o Recife Sem Filtro de Daniel, ele fala em resolver o déficit habitacional. Ele tem trazido essa pauta da moradia, que é um déficit absurdo. Apontam que 71 mil famílias, né, hoje não vivem com uma moradia digna. E aí a gente tem que deixar... Eu sou uma professora de história que olha muito para os números, quer dizer que dentro desses 71 mil, uma parcela é a população em situação de rua, outras são famílias que moram em coabitação, que são várias famílias dividindo a mesma casa, mas cerca de 21 mil famílias vivem em áreas de risco, de morro, de encosta, sujeitas a alagamentos, 21 mil famílias. E quando o Daniel convida para tirar o filtro, eu pergunto, o que é que o governo que Daniel representa fez para isso? Então, assim, tem algumas propostas que ficam parecendo propostas vazias, porque eu proponho, desde o princípio, a tarifa zero nos transportes. Lembrando que essa é uma bandeira histórica da esquerda. Eu componho desde 2013 que nós debatíamos na Frente em Defesa do Transporte Público a necessidade de tarifa zero e mostrando que várias cidades no país implementaram, que é possível, desde que haja escolha. E aí, Daniel, ele vem nessa campanha dizendo, o Recife Sem Filtro vai ter tarifa zero. Como? Se ele está no governo do estado. O governo do estado é quem subsidia as passagens, né?
né? Subsidia o transporte público municipal e no arco da região metropolitana e nunca se comprometeu em fazer tarifa zero. O máximo foi uma tarifa única. Então, é muito fácil você falar quando você está num governo que tem toda a oportunidade de fazer, de reduzir o déficit habitacional, de tirar as pessoas na área de risco, porque lembrando que em 2022 morreram cerca de 50 pessoas no Recife, mas foram mais de 130. E aí morreram em Jardim Monte Verde, em Jaboatão, em Recife. E logo depois de 2022 assume o governo que Daniel representa e que não avançou na política de moradia. Então a gente tem chamado para tirar o filtro mesmo, para desnudar essa realidade, para mostrar esse Recife real, que é um Recife que não é justo para todas as pessoas. Eu quero um Recife que seja bom para todo mundo, para quem mora no morro, mas para quem mora embaixo do morro, para quem mora na beira-mar, mas para quem mora no Bode, no Pina também. Certo. A gente está com menos de 10 minutos para terminar e a gente tem tanta coisa para conversar, né, Dani? A respeito de segurança pública, você tem falado que não adotaria a questão da guarda armada, né? A gente tem a questão da educação, que também é um forte eixo do seu programa de governo. Mas falando da guarda armada, você já foi vereadora do Recife e aí sabe que a gente está com esse debate, inclusive na Câmara, não é? E como, então, você, em sendo eleita prefeita do Recife, vai cuidar dessa situação da segurança e por que não quer optar pela Guarda Armada? Olha, primeiro a segurança pública, é preciso dizer que as pessoas que estão se sentindo seguras no Recife. Então, não adianta lavar as mãos e dizer segurança pública não é competência do município. Claro que a gente sabe que a competência do município é a guarda municipal, que é uma guarda patrimonial, as polícias civis e militares são do Estado, as forças armadas do governo federal com a Polícia Federal. Mas existem várias medidas que são de competência, né? Iluminação, inclusive. Do município. Então, como a gente pensar? Primeiro, enquanto vereadora, eu fui vereadora na última eleição, inclusive a vereadora que foi mais votada no Recife, eu integrei uma frente que era em defesa da Guarda Municipal. E nessa frente eu era a única vereadora que se colocava contrária ao armamento da Guarda. Agora eu sou a única candidata dentre, né, os candidatos que estão na maioria dos debates que tem se colocado contrário ao armamento da Guarda. E aí eu te digo por quê. A gente não pode dar respostas fáceis a problemas que são muito mais difíceis, né? Segurança pública não se resolve armando a guarda municipal. Tem candidato que está defendendo armar a guarda toda, o prefeito João Campos tem defendido armar gradativamente, né, a partir do GTO. E aí eu pergunto para as pessoas que estão assistindo, veja como esse discurso é falacioso. Sabe quantos guardas municipais a gente tem em Recife? Menos de 1.700, o efetivo da guarda todo. Desses, mais de 500 e um pouquinho, eu não lembro o número exato, são batalhão do trânsito, certo? O GTO, que é o Grupo de Trabalho e Operações Especiais, que o prefeito quer começar a armar, são 50 guardas. Você acha que 50 pessoas vai resolver as questões de segurança pública numa cidade nas dimensões do Recife? Então, é um discurso muito fácil, de uma pseudo-segurança ostensiva. Enquanto a guarda está precarizada, eu venho falando em valorizar a guarda. A gente tem um dos menores salários do país. Sabe quanto recebe um guarda municipal? Em torno de R$ 2.400. Isso faz com que, no dia de folga, eles precisem pegar plantão de 6, de 12 horas para aumentar um pouquinho esse salário. Trabalhando em péssimas condições, não tem nem onde ir ao banheiro, onde se alimentar, onde carregar um celular, por exemplo. Então, você vai botar arma, eles querem armas ou melhores condições de trabalho? E quando a gente olha para essa questão de arma, eu sou uma pessoa que vem de um setor que sabe para onde essas armas estão apontadas. Eu venho dos movimentos sociais. Historicamente, essa arma está sempre apontada para o jovem negro
de periferia, filho de mulheres que hoje já não têm acesso a tantas políticas, porque quando a prefeitura não chega nessas comunidades com políticas públicas, uma saúde da educação, é revezamento para marcar horário no posto de saúde, você tem que marcar hora para adoecer no Recife, é falta de vaga nas creches, você vê creches extremamente precarizadas, então essa mulher não pode voltar a estudar ou trabalhar, não chega educação, não chega saúde, falta água na torneira, é rodízio de um dia para 7. Não chega um transporte de qualidade, apesar de você ter uma passagem cara. É quase R$ 10 por dia. Isso é muito na vida de uma pessoa trabalhadora. Representa o pão daquele dia, o cuscuz, é um impacto muito grande financeiro na vida das pessoas. Não tem política de esporte, de lazer, de geração de emprego, de renda. É quase ver. Recife é a segunda capital com maior taxa de desocupação do país. A maioria são jovens. Esses jovens que estão sem expectativa, a gente sabe para onde essas armas apontam. Então, a gente quer resolver a segurança pública pensando num conceito que o governo Lula tem trabalhado de segurança urbana. O governo Lula tem falado em criar observatórios de segurança urbana, linkando o governo federal com o Estado e municípios. E o que seria a segurança urbana? É o que você falou, é ampliar a iluminação, porque a gente sabe que a falta de iluminação aumenta a incidência de ocorrências naquele local mais iluminado. É você pensar justamente, inclusive com tecnologia, para a gente saber o número de linhas que passam de transporte, porque tem sido inseguro para as mulheres estar dentro de casa, dentro do transporte público. Quase 84% das mulheres que usam transporte público já sofreram assédio dentro do transporte e tem medo quando descem. Então, a gente tem como pensar em vários conceitos de segurança urbana se a gente trouxer vida de volta para essas ruas, cultura, esporte, lazer, você vai ter uma cidade mais segura para todo mundo, sem necessariamente entender, investir em segurança, investir em arma e nessa segurança ostensiva. A gente tem na questão da educação 3.800 vagas de creche, né, que precisam, esse é o déficit, né, de vagas de creche. Então, e aí a senhora tem combatido a questão das parcerias público-privadas, diz que na sua gestão a senhora não optará, né, por isso. E como, então, equacionar, candidata, essa questão, né, desse déficit de quase 4.000 vagas que precisam, aí mães, né, que precisam trabalhar, crianças que precisam estar nesses espaços educacionais. O que a senhora pretende fazer nesse sentido? A primeira coisa que a gente precisa é fazer cumprir o que já foi planejado. Existe o Plano Municipal de Educação do Recife, que ele prevê que 70% das crianças em idade de creche devem estar na creche até 2025. O que a gente tem hoje é apenas 29% das crianças em creche. Então, ainda falta muito. Eu me coloco... O que é que acontece? Eu me coloco contrário ao modelo de PPP para várias áreas, saúde, educação, parque. No caso da educação, a ampliação das vagas em creche se deu com parcerias público-privadas, mas é muito recurso público investido na iniciativa privada e essas unidades na iniciativa privada não atendem os mesmos parâmetros da creche que é pública. Então, você tem várias unidades funcionando de maneira precária, sem alvará de bombeiro, funcionando de maneira precária em terraço, em casa, de maneira conjunta, funcionando em templos religiosos, sem se ter um gestor nessas unidades, planejamento pedagógico, tem creches funcionando sem ter um profissional formado em pedagogia. Nenhum. E várias pessoas trabalhando, recebendo menos que um salário mínimo. Então, tem virado meio que um depósito de criança. Agora, a mãe. Eu sou mãe de um bebê. A mãe que quer sair para fazer um corre, para trabalhar, para fazer uma faxina, para arrumar alguma coisa, para ir numa consulta, ela quer deixar o filho na creche. Então, você trazer a dor dessa mãe e dizer ela quer deixar o filho com alguém em um local seguro. Se ela pudesse escolher, não ia ser essas creches precarizadas, ia ser aquela creche pensada e planejada, com espaço para lazer, para acolher aquele filho em segurança. Mas eu não posso dizer para uma mãe que
eu sou contrária à parceria e vou fechar a creche. De forma alguma. É porque a partir de 1º de janeiro, em sendo eleita, nenhuma criança vai sair da creche. Gradativamente, o que é que a gente precisa? É chamar o Ministério Público, fazer uma grande parceria, Tribunal de Contas, Ministério Público, Conselho Tutelar, visitar todas essas creches que estão com parceria privada, ver as condições que aquelas crianças estão. As que estiverem mais precárias, funcionando em casa que não tem janela, que não tem água, porque as reclamações que chegam são essas. Imediatamente, a prefeitura tem que disponibilizar outros imóveis para que aquelas crianças forem relocadas. Ninguém vai ficar fora da creche. E esse recurso, quando eu estou falando em recurso, é para você ter uma ideia. Já foram, são cerca de 26 milhões agora, que foram cerca de 10 mil gastos e 16 milhões empenhados para essas unidades. Com 26 milhões, dá para construir muita coisa e para trazer muito investimento público. E essa PPP é para durar 20 anos. É você entregar para a iniciativa privada a formação do nosso futuro, das nossas crianças, pedagogicamente. Isso é muito grave. É para quem é que está pensando toda a formação, alimentação, socialização, os conteúdos que serão trabalhados. Então, quando eu tenho falado que eu sou contrária ao modelo, é porque esse modelo precariza a vida das pessoas. Mas eu não quero nenhuma criança fora da creche. A gente encerrou nosso tempo. A senhora faz, então, suas considerações finais, por favor. Eu agradeço a oportunidade do Leia Já de estar aqui debatendo eleição. É muito importante para mim, Dani Portela, do PSOL, o meu número nessa eleição é 50, porque o tempo de televisão é muito pequeno, eu só tenho 30 segundos, poucas inserções. Inclusive, a gente precisa discutir mesmo uma mudança no sistema eleitoral, que é muito desigual. Então, cada espaço que eu tenho é importante para a gente trazer propostas para Recife. Propostas que não são de Dani, são propostas construídas coletivamente, ouvindo muitas pessoas, movimentos sociais, construído com mulheres, população negra, pessoas com deficiência, LGBTQIAPN+, pessoas de religiosidades e credos diversos. Quando você olha o nosso plano de governo e vê que nele aparece muito mais do que nos outros candidatos essas populações, é porque a gente quer uma cidade menos desigual, justamente a partir dessas pessoas, onde as desigualdades elas aparecem. Eu quero um Recife que tenha a nossa cara, é esse o nosso convite. O Recife que tenha a cara da gente, que não eleja os mesmos políticos, das mesmas famílias, que não, por acaso, um Daniel é Coelho, uma Priscila é Krause, uma Raquel é Lira, um João é Campos. É a gente eleger gente como a gente, mais Silvia, mais Santos, mais Souza, mais Portela, o povo que pisa o chão do Recife tem que sentar na cadeira da prefeita. É esse convite que eu faço nessa eleição. Eu me apresento como uma candidatura da esquerda, porque eu acho que essa é uma eleição que, inclusive, os números vão dar uma ampla liberdade para a gente votar naquilo que a gente acredita e votar naquilo que a gente sonha. Obrigada, candidata. Obrigada a você que nos acompanhou pelo Leia Já. Nós continuamos com as sabatinas dos candidatos de Olinda, Recife, Paulista e que você continue nos acompanhando. Obrigada pela sua companhia.